Leigos e leigas na sociedade. No ano vocacional diocesano, o quarto domingo de agosto nos convida a aprofundar a vocação do laicato. A Igreja é, por excelência, laical, porque todas as vocações e ministérios são laicais, visto que sua origem é sempre a mesma. O nosso batismo, dele brotam todas as vocações. Parte-se das intuições fundamentais do Concílio Vaticano II quando afirma assim: é própria e peculiar dos leigos a característica secular. Por vocação própria, compete aos leigos procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Temos duas realidades complementares: o batizado na comunidade de fé e o leigo presente nas realidades humanas. A primeira realidade está mais contemplada. Temos muitos, e na maioria das vezes, bons leigos e leigas. Participam das comunidades, dos conselhos, ministérios, grupos, movimentos, serviços. Quantas realidades! São homens e mulheres, crianças, jovens e idosos, todos têm lugar na igreja. Porém, a grande questão se situa na sua presença como sal da terra e luz do mundo. O referido documento da Conferência Episcopal assim nos fala: os cristãos, leigos e leigas, que vivem a sua fé no cotidiano, nos trabalhos de cada dia, nas tarefas mais humildes, no voluntariado, cuja vida está escondida em Deus, são o perfume de Cristo, o fermento do reino, a glória do Evangelho. Eles se santificam nos altares do seu trabalho. A vassoura, o martelo, o volante, o bisturi, a enxada, o fogão, o computador, o trator, diz o documento da CNBB. Muito bom. A grande questão de toda a atuação social da Igreja é sempre o seu ponto de partida. Ele é único, é Jesus Cristo e o seu Evangelho, conforme a orientação do magistério. Os leigos, ligados às diferentes instituições católicas, trazem consigo a clareza que deverão sempre conhecer e aprofundar as fontes de maneira integral de nossa fé. Nunca se pode escolher alguns textos e outros não, algum papa e outro não. Todos formam a visão integral, a antropologia cristã e, consequentemente, a sociologia da visão cristã. De fato, só há uma igreja, aquela da comunhão com o nosso Papa e com os bispos. Isto não significa que não possamos ter outras ideias. Claro que podemos, mas no essencial é preciso estarmos todos de acordo. Difícil quando se criam pontos difíceis, com opiniões que não são nem bíblicas e nem do magistério. Já disse nosso Papa Francisco que devem-se evitar os radicalismos ideológicos, visto que eles não pensam o bem da humanidade, mas usam a humanidade em vista de si mesmos. Então, de maneira prática, um leigo cristão deverá sempre se nutrir com uma intensa vida de oração, a partir da palavra. Ela deve ser cotidiana, deve seguir os ensinamentos do magistério. Não podem se afastar da comunidade de fé os que partem para a representação política, por exemplo. Neles, a comunidade deve se ver espelhada nos valores que vivem, no que defendem. O leigo deverá defender e promover sempre a vida humana. Ao tomarmos a questão do aborto ou a questão do sofrimento terrível dos pobres, o empenho e a dedicação devem ser a mesma. Olhará a realidade dos agricultores, da defesa das mulheres, da necessidade do estudo para os nossos jovens, de todo o meio ambiente, obra de Deus. Deverá, porém, partir de um ponto unicamente. O olhar é a postura preferencial de Jesus Cristo pelos mais sofredores, pelos pobres, pelos que mais precisam. Isto não é ideologia, isto é Evangelho. Esta postura nunca deve ser negociada. Toda vez que alguém se posiciona como cristão, deve ter este olhar diante de si. Cuidemos para que os pontos centrais da doutrina social da Igreja e do catecismo da Igreja Católica estejam sempre presentes. Uma correta antropologia da vida que vem e caminha para Deus, o pecado e a redenção, a vida sacramental, o bem comum, a dignidade da pessoa humana,
a liberdade e a igualdade de todos. Aproveito este momento para dizer um grande parabéns para vocês, nossos leigos e leigas. Confiamos em vocês, na construção de um mundo melhor, com coragem, com equilíbrio, com discernimento. Que Deus acompanhe a vossa vida e a vossa missão. O meu abraço a vocês nesse dia.